Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Estamos juntos mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia e para mim, para o Quarteto Arautos do Rei e todos que trabalham para a realização desse programa, é uma alegria poder estar com você mais uma vez e como sempre fazemos aqui, muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Que cada dia mais o Pai Celestial derrame bênção sobre você e sobre sua casa, você onde quer que esteja, pelo Brasil e pelo mundo. Obrigado porque você escolhe estar com a Novo Tempo, escolhe estar aqui no canal da Esperança e hoje, com certeza, a Palavra de Deus, mais uma vez, vai trazer esperança ao nosso coração. Nós vamos conhecer a história da Jaqueline, uma garota que, no seu meio de estudos, lá na escola, na faculdade, começou a ter muitos conflitos por conta das informações relacionadas à origem da vida, à origem do ser humano, quanto ao evolucionismo, e ela conhecia a palavra de Deus, conhecia a Bíblia, conhecia as ideias criacionistas, e isso foi gerando um conflito na sua mente, no seu coração, e ela se sentia presa até que conheceu melhor, de forma mais profunda, a palavra do Senhor, e cumpriu-se aquilo que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Jaqueline hoje se sente livre, feliz, tranquila, pelo conhecimento e a certeza que tem através da revelação divina. E eu também terei a alegria de compartilhar com você mais um texto, mais um tema no Evangelho de João. E o nosso tema geral de hoje é a luz do mundo. Quem será? Ora, todos já sabemos, não é? A luz do mundo, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, a voz da profecia está no ar. Fique com a gente aí.
Deus nos tem chamado e com amor guiado, tem nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair. Vai me conceder mais do seu poder. Basta segurar a sua mão. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas. São troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé. Um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza.
fraqueza, por sua graça vou vencer. Por sua graça vou vencer. Nessa graça vou vencer. Vou Meu nome é Jaqueline Alves da Silva, eu tenho 24 anos. Eu nasci, cresci e morei desde sempre em Bauru, São Paulo. E eu sou formada em Relações Públicas pela Unesp, a Universidade Estadual Paulista de Bauru também. Eu era cristã, tudo, mas assim, a gente não estudava, não tinha assim, nossa, estude a Bíblia. Apesar de eu seguia as coisas porque o pastor falava que era certo ou errado, e não porque era o que eu conhecia, era o que eu achava que era. Eu ia ali no culto de domingo e vivia daquele jeito, mas não pegava a Bíblia, não estudava sozinha, não tinha um contato diário com a religião, era só assim, ali no domingo mesmo e aquilo. Eu achava que você que guardava o sábado não porque você achava que era o certo, mas porque o pastor fazia você guardar o sábado, as pessoas faziam você guardar o sábado. Nossa, não pode isso, não pode aquilo. É a igreja do não pode fazer nada. Liberdade para mim eu acho que é você ter o poder de escolha, você poder escolher o que você quer. Aí você vai escolher de acordo com as suas referências, com o que você já viveu. E em qualquer situação, em qualquer coisa, você ter liberdade é você ter poder de escolher o que você vai fazer ou não. Mas alguma coisa que te prende não é liberdade. Não, você escolheu não fazer aquilo. Então, você tem a sua liberdade do seu jeito. Eu acho que cada um tem uma liberdade. Eu nunca tive medo de ser presa pela religião, porque eu cresci dentro da religião. E apesar de ter ficado alguns anos fora de igreja, eu não fui em igreja nenhuma por alguns anos na minha adolescência, eu nunca tive medo, assim, porque eu sempre fui muito independente. Eu sempre fui muito assim, o que eu quero, o que eu acho, eu não vou ficar ligando para o que as pessoas falam, porque... então, assim, eu quero ir na igreja, então eu vou ir. Não vou ficar me sentindo presa pelo que as pessoas vão falar, porque eu acho que uma coisa que nos prende muito é se preocupar com o que as pessoas vão falar. As minhas escolhas, as escolhas que cada um toma é onde a gente vai chegar. Se eu sou essa Jaqueline que eu sou hoje, é por causa das escolhas que eu tomei. É porque eu decidi entrar na faculdade, é porque eu estudei 2 anos para entrar numa universidade pública, é porque eu decidi mudar de igreja. Se eu tivesse tido outras escolhas, eu não estaria aqui agora. Aí seria uma outra Jaqueline, não seria eu do jeito que eu sou. Liberdade para mim é uma escolha e hoje eu me sinto uma pessoa livre. Bênçãos de Deus sobre você, Jaqueline, sobre toda a sua família, e acredite, o seu exemplo, o seu testemunho, ao compartilhar conosco a sua história, pode ter certeza que você está ajudando outras pessoas também. E há tantos jovens por aí, né, que passam por conflitos nos ambientes de estudo, especialmente nessa questão relativa a criacionismo versus evolucionismo. Obrigado pelo seu testemunho e que Deus abençoe você. Eu tenho aqui um presente muito especial que quero compartilhar com você. É este aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Esse material foi feito para abençoar a sua vida. Aqui no verso você vê 15 temas que foram trabalhados, estudados e apresentados aqui com base nos ensinos do apóstolo Paulo. Você quer esse material? É de graça, é 0800, de grátis. É só você pedir que a gente lhe manda. É um presente muito carinhoso que a Rede Novo Tempo de Comunicação lhe dá.
Entre em contato conosco por meio das nossas redes sociais que você vê aí na sua tela, ou então liga para a gente em horário comercial e a nossa equipe vai atender a sua ligação e lhe enviar o DVD. Vamos para mais um intervalo, mas é curtinho. Já já eu volto e terei o prazer de abrir a palavra de Deus para juntos nós recebermos a mensagem do Senhor. Fique com a gente. E aí, passou rapidinho, não é? Já estamos juntos de novo. Esse é o seu programa A Voz da Profecia e eu tenho a alegria de estar com você. Evidentemente que eu não lhe vejo, não é? Mas você está me vendo e nós estamos juntos. E estamos, graças a Deus, formando uma boa amizade. Eu tenho o prazer de estar aqui na Novo Tempo já há 4 anos e meio. E desde que passei a trabalhar aqui, algo interessante acontece comigo. É que eu, viajando por aí, encontro pessoas as quais eu nunca vi, mas me cumprimentam, me abraçam como se estivessem encontrando um bom amigo, um velho amigo. Isso é muito legal. Muito obrigado por sua amizade, viu? Obrigado por seu carinho. Você sabe que eu me lembrei aqui de um fato que ocorreu outro dia e pensei em lhe contar. Fiquei assim, conto isso, não conto, mas acho que eu vou lhe contar. Olha só, eu fui levar a minha esposa, moro aqui em Jacareí, né, onde é a sede da Novo Tempo, e fui levar a minha esposa a um consultório médico no centro da cidade. Chegamos lá e ela desceu, eu não quis subir lá para o consultório, então estacionei o carro e fiquei dentro do carro. Só que estava assim, bastante quente e eu não queria ficar com o ar-condicionado ligado, por uma questão assim de, entendeu, de economia. Então eu desci do carro, fechei o carro, desci e fiquei em pé assim junto a uma parede, num lugar que estava sombra e enquanto eu estava ali em pé eu pensei, sabe de eu vou sentar. E aí tinha uma calçadinha assim um pouco mais alta e eu me assentei ali. Não demorou muito, um rapaz se assentou ao meu lado. Ele era flanelinha, como a gente diz, né? Estava ali vigiando os carros. Na verdade, quando ele se assentou ao meu lado, ele já foi logo dizendo assim, eu ganho mais pedindo do que trabalhando, porque quando peço as pessoas me dão dinheiro. Agora trabalhando aqui, olha, vigiando os carros, eu não ganhei quase nada e tal. E ele estava com um toquinho de cigarro na mão. E aí eu aproveitei e disse para ele assim, então você fuma, gosta de fumar? Ele disse, eu gosto, mas eu sei que isso não presta, já tentei parar, não consegui. E eu disse para ele, é importante você parar porque isso faz mal, tal. E aí fui falando um pouquinho, ele olhou para mim e disse assim, isso é crente, não é? Eu falei, sou pastor, inclusive. Bom, seguimos com a conversa, falei com ele da Novo Tempo, de repente passou uma senhora vendendo geladinho. Sabe o que é geladinho, não é? Uns chamam de sacolé, chup-chup. A senhora passou vendendo geladinho e ele disse assim para mim, o senhor paga um geladinho para mim? Eu disse, pago. Então ele foi e comprou um e eu me empolguei e falei, eu também quero um. E aí ficamos os dois ali batendo papo, chupando o geladinho. De repente, do outro lado da calçada, passa uma senhora. E eu conversando com o moço, assim, de canto de olho, eu percebi que ela estava olhando para a gente. E aí não demorou muito, quando eu olhei para ela, ela me disse assim, o senhor é o pastor da Novo Tempo, não é? Nessa hora eu fiquei assim muito sem graça, pelas circunstâncias, pelo fato de estar ali sentado na calçada, chupando o geladinho, ao lado do meu amigo que estava assim meio cheiroso, parece que ele algum tempo que não tomava banho, e eu fiquei meio sem graça diante da situação, e a senhora passou, me cumprimentou, foi embora. Você sabe de uma coisa? Depois eu pensei assim, que bobagem minha, qual o problema de estar aqui na calçada? De estar aqui ao lado desse meu novo amigo e chupando um geladinho? Eu fiquei triste porque a senhora passou e eu não dei mais atenção para ela. Poderia ter me levantado, ido lá, cumprimentado aquela senhora, falado um pouco com ela. Até porque, ora, a gente é gente como você, não é? Você vê a gente aqui dentro desse estúdio chique, bonito, sempre muito bem arrumado. Mas a verdade é que nós somos pessoas como você também é e nós temos nossa vida normal como todos têm. Já encontrei tantos telespectadores na Novo Tempo, no supermercado, no banco, até mesmo na praia e em tantos outros lugares. Isso é normal, não é? E olha, eu quero dizer para você que é muito bom ter a sua amizade e encontrar você onde quer que seja. E que Deus cada dia mais abençoe a sua vida e guie os seus passos. Muito obrigado por sua amizade, viu? Obrigado pelo seu carinho. Então, depois desse pensamento, vamos fazer uma oração?
Para a gente começar o nosso tema de hoje, eu quero falar sobre Jesus, que é a luz da vida. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estar aqui com os telespectadores da Novo Tempo, que já são meus amigos. Obrigado, Senhor, porque mesmo assim, através da TV, nós nos tornamos amigos, porque a Tua palavra nos une, nos aproxima, porque, mais do que amigos, nós somos irmãos em Jesus Cristo. Te peço nessa hora, Pai, ilumina-me, Senhor, orienta-me, para que eu tenha uma palavra viva, que venha do Senhor, do Teu trono de graça. Te peço, Senhor, e te agradeço, no santo nome de Jesus. Amém. Vamos então ao Evangelho escrito por João no capítulo 8. Se você tem a sua Bíblia aí, costuma acompanhar a leitura no seu próprio texto. Então vamos lá. João, capítulo 8, quero ler agora o verso 12, está escrito assim: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Oh, bendito Cristo, eu sou, disse Jesus, a luz do mundo. Quem mais poderia dizer isso além do Senhor Jesus Cristo? Aliás, qualquer um que queira pode dizer, mas quem de fato é e será para sempre a luz do mundo, senão o Senhor Jesus Cristo? Eu sou a luz do mundo, disse Cristo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, disse Jesus, terá a luz da vida. Porque Jesus, Ele é a luz, a grande luz, e Ele vai à nossa frente. Ele vai iluminando o caminho dos seus discípulos, dos seus seguidores. Creia nisso, maravilhoso Cristo. Por isso que Jesus disse, os meus seguidores, eles não andarão em trevas. Aqui é uma referência a trevas espirituais, a ignorância com relação a Deus. Aqueles que me seguem, disse Jesus, eles não andarão em trevas, trevas espirituais ou mesmo trevas morais. Porque nós vivemos num mundo, segundo a Bíblia, que está dominado pelo pecado, pelo mal. Aliás, a gente não precisa nem da Bíblia para saber disso, não é? Que o nosso mundo é um verdadeiro caos, completamente subjugado pelo mal, dominado pelo pecado. De acordo com a Bíblia, nós estamos presos pelo engano e pela mentira, e por isso nós estamos condenados à morte. Há um texto de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23, que eu sei que muitos cristãos, assim como eu, também sabem de cor. Lá Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeira frase do texto, o salário do pecado é a morte. É exatamente isso. O pecado é separação de Deus. E exatamente porque nos separamos de Deus em decorrência do pecado, todos nós, seres humanos, passamos a estar sujeitos e condenados à morte. Porque a recompensa do pecado, o resultado final pelo pecado, pela desobediência, pela separação de Deus, é a morte. Sabe uma grande mentira que tem se espalhado pelo mundo, e óbvio que essa mentira tem sua origem no pai da mentira, no diabo, em Satanás. Uma das grandes mentiras de Satanás é que quando você opta por seguir o Senhor Jesus Cristo e se torna um verdadeiro cristão, então você está escravizado, você está subjugado e dominado. Eu me lembro quando garoto e a minha família, os meus pais, eu e meus irmãos, conhecemos a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós já éramos cristãos, mas cristãos assim, nominalmente falando. Nós não éramos praticantes, nós não íamos à igreja e não tínhamos realmente quase nenhum conhecimento do Evangelho, mas, claro, tínhamos temor a Deus no coração. Mas quando nós encontramos a mensagem de Deus, a mensagem bíblica, então tudo mudou. E nós passamos a ir à igreja e a estudar a Bíblia e adorar a Deus em casa. E eu me lembro dos meus amigos, meus colegas da escola e alguns que eram vizinhos ali, com os quais a gente jogava futebol na rua. Assim que nós, eu, meus pais, meus irmãos, começamos a ir à igreja, eu me lembro de alguns deles dizendo assim: você agora, Gilson, você está na lei de crente? Olha, cuidado, eles diziam. E eu sei que eles falavam com sinceridade. Eles diziam, cuidado, porque agora você vai perder sua alegria. Quando você entra na lei de crente, tudo é proibido.
E você é muito novo ainda, você é jovem, você não devia entrar na lei de crente. E eu fiquei assim um pouco assustado. Eu pensei, Senhor, no que é que eu estou entrando, né? Para onde é que meus pais estão me levando? Mas não demorou muito para eu perceber que, na verdade, em Jesus existe liberdade plena. E neste mundo sem Deus é que nós estamos realmente escravizados. A grande mentira do diabo é essa: Jesus escraviza, mas o pecado liberta. Lá em Provérbios capítulo 14, verso 12, há um verso também conhecido. Está escrito assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dá em caminhos de morte. Veja, caminhos que ao homem parecem bons, direitos, mas ao final desses caminhos, diz Salomão, está a morte. Assim é o pecado. O pecado, ele a princípio é muito colorido e interessante, mas depois ele desbota com facilidade e fica completamente desinteressante. Uma vez, conversando com uma garota que havia se batizado recentemente, numa instituição adventista onde trabalhei, um colégio, um internato, conversando com essa garota que havia tido, antes de conhecer a palavra de Deus e estudar ali naquela instituição, ela havia tido uma vida muito complicada. Uma menina de muitas posses financeiras, família rica, mas totalmente perdida na vida. Até que foi estudar num colégio adventista e, graças a Deus, a palavra de Deus a alcançou e a transformou. Um dia, conversando com essa menina, nós falávamos, ela me contou um pouco o testemunho de vida dela, e houve um momento quando ela disse assim: sabe, pastor, as pessoas falam que o pecado é ruim, mas o pecado não é ruim. O pecado, na verdade, ela me disse, é muito bom, pastor, é muito bom. E ela falava de um jeito assim, muito forte, muito veemente. Eu, na hora que ela dizia que o pecado é bom, é muito bom, as pessoas dizem que é ruim, mas é bom, eu cheguei a pensar assim, será que ela está tendo uma recaída? Misericórdia, não é? E eu disse, mas como assim que o pecado é bom? Ela disse, pastor, o pecado é bom e é bom demais. Se não fosse bom, as pessoas não pecariam. Mas em seguida ela disse assim, só que tem uma coisa, pastor. Depois do pecado, a gente se sente só, sujo e fraco. Nunca mais esqueci estas palavras. Depois de pecar, nós nos sentimos sozinhos, sujos e fracos. Ou é exatamente isso. A liberdade para pecar é a pior forma de servidão, de escravidão, porque não escraviza só o nosso corpo. Essa liberdade para pecar, ela escraviza todo o nosso ser. Nós vivemos num mundo de pessoas dominadas, escravizadas, subjugadas pelos seus pecados. Mas Jesus disse, aquele que me segue terá a luz da vida, ou a luz que dá a vida. A luz que é vida, eu poderia dizer ainda a luz que tem a sua fonte na vida. Quando você opta por Cristo e segue conscientemente o Senhor Jesus Cristo, então você encontrou a luz da vida, ou a luz que dá vida. E digo mais para você, Jesus não é só luz, Jesus também, conforme Ele mesmo disse, Ele é vida. Certa vez, João, o discípulo amado, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, ele diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo e a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Já li esse texto aqui num dos programas anteriores, é João capítulo 1, verso 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Por isso que eu digo para você, em Jesus, a luz. Em Jesus, a vida. Em Jesus também a verdade, a justiça, a bondade, a esperança, a paz e a alegria. Tudo o que é de bom está em nosso Senhor Jesus Cristo. É dele que nós precisamos. E do pecado nós devemos nos afastar. Porque no pecado há trevas, há escuridão. Seja a escuridão espiritual, pela ignorância quanto a Deus, seja a escuridão moral. Porque o pecado é uma enfermidade moral que assola todos os seres humanos. No pecado há escuridão, no pecado há morte, no pecado há mentira, há escravidão, há injustiça, há maldade, há desespero.
No pecado eu posso lhe dizer com toda a convicção a angústia e a tristeza. Mas olha como no primeiro ato da criação de Deus, lembra lá de Gênesis capítulo 1, no primeiro ato da criação de Deus, Deus preencheu o mundo com luz. E através do poder da sua palavra, ele disse assim, haja luz. Da mesma forma, quando Deus inicia a sua obra de recriação da sua imagem, em mim e em você, na humanidade, então primeiro Deus ilumina a nossa mente e o nosso coração com a luz do seu amor. Glória a Deus por isso. Eu quero ler mais um texto. Está aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 6. Olha só o que está escrito. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Oh, glória! Deus seja louvado. Vou repetir para você. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, lembra do Gênesis, capítulo 1, Ele mesmo, diz Paulo, resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O Senhor é maravilhoso. Ele não só criou a luz natural, mas Ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Eu posso dizer a bendita luz espiritual. Aquele que criou o sol para iluminar as trevas primitivas deste mundo, Ele também fornece a luz do sol da justiça, de Jesus Cristo, para iluminar a mente dos pecadores, para iluminar a nossa mente. Essa foi a experiência de Paulo, o apóstolo. Na face de Jesus, Paulo viu a luz de Deus, luz perfeita, pura e plena. E eu vou voltar a João capítulo 8, que é o texto base do nosso estudo e da nossa reflexão nesta hora. João, capítulo 8. Agora eu quero ler 2 versos que são bastante conhecidos e que inclusive têm sido bastante citados ultimamente. João, capítulo 8, versos 31 e 32. Aliás, já posso ler a partir do verso 30. Está escrito assim: ditas estas coisas, muitos creram nele. Quando Jesus apresentou-se como a luz do mundo e disse, aquele que me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quando Jesus diz todas estas coisas, então está escrito, muitos creram nele. Agora no verso 31 está assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A todos aqueles que professaram crer em Jesus, então ele disse essas palavras, ele deu a eles essa orientação. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Não basta professar crer nele. Esse é o primeiro passo, e é um passo importantíssimo. Porém, Jesus disse, é preciso ir além. Se você realmente quer ser meu discípulo, se você verdadeiramente é meu discípulo, então você precisa, disse Cristo, permanecer na minha palavra. Porque aquele que permanece na minha palavra, esse é sim o meu discípulo. E na sequência, o verso que é tão conhecido, quando Jesus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observe que conhecer a verdade, experimentar a libertação que vem pela verdade, é resultado de nós permanecermos na palavra do Senhor. Porque Jesus diz, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. Veja que aqui Jesus está usando uma conjunção aditiva. A ênfase está no fato de que é uma lei de causa e efeito, uma ênfase de causa e efeito. Se você permanecer na minha palavra, então você é meu discípulo e então você vai conhecer a verdade
e a verdade vai trazer libertação para você. Maravilhoso o Senhor, não é? Como o Senhor é bom. Experimentar a verdade que liberta, esse é um privilégio dado aos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E de acordo com esse texto, posso lhe dizer que o discipulado está fundamentado na palavra do Senhor. Paulo fala dessa experiência grandiosa de libertação que experimentam aqueles que verdadeiramente são discípulos de Cristo, que permanecem na palavra e que obtêm a libertação que vem desse conhecimento bendito. E agora eu leio o texto de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 13. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Posso ler também o verso 14. Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14. Olha só o que está escrito. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Que coisa tremenda! Jesus nos libertou, está escrito, do império das trevas. Ou seja, Jesus nos libertou do reino do mal, da escravidão, da alienação de Deus, da morte. Ele nos libertou do império das trevas e Paulo diz assim, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele não só nos libertou das trevas, mas ele nos conduziu para a luz. Ele nos conduziu para o reino do Filho no seu amor, para o reino da luz, da graça, do amor e da vida. O perdão de Deus, quando nós o recebemos, envolve promoção. Deus não apenas nos liberta da culpa do pecado, mas Ele também nos liberta do domínio, da força do pecado. E um dia, por sua maravilhosa graça, Ele nos livrará até mesmo da presença do pecado. E Paulo diz que nesse Filho maravilhoso nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Em outras palavras, nele nós temos salvação, vida, liberdade e perdão. O que mais Deus poderia fazer por você e por mim? Só temos razões para glorificá-lo, não é? Só temos motivos para exaltá-lo. Sabe, e é tão maravilhoso quando essa teoria apresentada aqui, ela se verifica na prática, na experiência. Eu já vi tantas pessoas por esse mundo que podem exemplificar completamente e de maneira inconfundível estas palavras de Jesus, quando ele diz que Ele é a luz do mundo e todo aquele que o segue não estará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu era pastor em Itabuna, no sul da Bahia, e fui transferido naquela ocasião para a cidade de Salvador. E eu estava me preparando para me mudar para Salvador com a minha família, quando um dia um irmão da igreja lá em Itabuna, ele me chamou, o irmão Clóvis, e ele me disse assim, pastor, o senhor quanto tempo fica mais aqui em Itabuna? E eu disse, irmão Clóvis, eu ficarei aqui mais 2 semanas. Ele disse, pastor, então no próximo sábado, o senhor poderia fazer uma visita comigo? Eu disse, sim, posso, estarei aqui. Aí marcamos a visita para o sábado seguinte à tarde, e quando terminamos ali de combinar o compromisso, eu disse assim, mas a quem nós vamos visitar, irmão Clóvis? E ele me disse assim, sorrindo, pastor, sem perguntas e sem respostas. Eu fiquei meio confuso na hora e disse, não, eu só queria saber se é algum parente seu, ou um membro da igreja, não sei, uma pessoa conhecida, talvez que esteja enferma. E ele repetiu e disse, pastor, sem perguntas e sem respostas, a gente se vê próximo sábado. A semana passou. No sábado seguinte, eu o encontrei no horário combinado em frente à igreja. E como nós dois voltaríamos para a igreja, então ele disse assim, pastor, vem no meu carro, deixa o seu aí. Eu deixei o carro estacionado lá em frente à igreja e fui com ele. Estávamos seguindo, saímos do centro da cidade, entramos num bairro da periferia. E aí falávamos outras coisas, mas eu voltei ao assunto e disse, irmão Clóvis, agora que a gente já está indo, o senhor pode me dizer a quem nós vamos visitar? E ele disse assim, pastor, fica calmo, já já o senhor vai saber quem é. E a minha curiosidade, é claro, foi só aumentando. Paramos em frente de uma casa simples, descemos,
E aí ele tocou a campainha, uma senhora veio à porta nos atender, e ele me apresentou como pastor da igreja, e logo eu ouvi a senhora dizer assim, ok, vocês podem entrar porque ela já está esperando vocês. Então nós entramos ali naquela casa, uma casa assim estreitinha e bem comprida, e nós fomos andando pelo corredor. Até que entramos num quarto. E como eu estava muito curioso, os meus olhos já estavam correndo por todos os espaços. Eu vi uma cama assim de solteiro num canto, mas não havia ninguém. E no outro canto do quarto havia uma outra cama parecida com um berço. E eu olhei rápido assim, também não vi ninguém no berço. Mas quando nós nos aproximamos daquela cama que parecia um berço, eu vi que havia uma pessoa ali. Uma mulher, uma senhora. Eu imagino com, na época, uns 40 anos. Só que detalhe, ela não tinha braços e nem tinha pernas. Um corpo assim de talvez uns 60 centímetros de comprimento. Quando eu vi aquela mulher dentro do berço e nessas condições, naquele momento ali eu tive assim uma reação de me afastar um pouco, sabe? Porque eu realmente não... Você espera ver um bebê dentro de um berço, não é? Você vê uma senhora de uns 40 anos e ainda sem braços, sem pernas, então eu tive assim aquela reação. E aí eu ouvi a mulher dizer, e ela disse assim, assustou, foi? Eu disse, não senhora. Ela disse, assustou sim. Aí ela olhou para o irmão Clóvis e disse assim, ô seu Clóvis, esse que é o pastor? E o irmão Clóvis disse, é Santinha, o apelido dela, ele é o pastor da minha igreja. E ela disse assim para mim, ei pastor, o senhor assustou sim, hein? Pastor não mente não, viu? E eu disse, Santinha, me perdoe, desculpa. E aí estendi a mão para cumprimentá-la. Imagine a situação. Eu fiquei meio perdido, sem saber o que fazer, então resolvi cumprimentá-la, estendi minha mão. E quando eu estendi a mão, ela disse assim, oxente homem, se eu não tenho nem braços, como é que eu vou ter mão? Como é que eu vou lhe cumprimentar? E eu fiquei, se eu já estava perdido, fiquei ainda mais. Pedi desculpas. E nós seguimos a conversa. Na verdade, ela falou bem mais que eu. Uma senhora que falava bastante, mas pense numa pessoa alegre, pense numa pessoa feliz, leve, tranquila. A Santinha aquele dia me deu uma verdadeira lição de cristianismo, de vida abençoada pela presença de Deus. Ela me contou a sua história e disse que quando se descobriu como gente, e percebeu que não tinha braços, não tinha pernas, que era diferente dos outros, ficou revoltada, ficou amargurada. E por algumas vezes pensou em tirar a vida, por isso se jogava da cama. Mas quem é que morre se jogando de uma cama, não é? E quando estava assim, tão desesperada, infeliz, na sua adolescência, um dia alguém lhe falou de Jesus. E a luz do Evangelho brilhou na sua mente, no seu coração. Que história linda! E a Santinha me disse, pastor, desde essa época eu descobri que eu sou profundamente amada pelo Senhor. Eu sei que tenho minhas limitações, mas sei o quanto sou amada pelo meu Deus. E toda a nossa conversa foi nessa direção. Ela falava de Cristo, falava de sua alegria, falava de sua esperança. Quando nós terminamos a visita, eu fiz uma oração e para me despedir, estendi a mão de novo para cumprimentá-la. E você me dirá, pastor, o senhor não tem juízo, não? Eu estava assim tão impressionado com tudo aquilo, que eu não sabia nem o que fazer direito. Então, acredite, eu realmente estendi a mão para cumprimentá-la e nessa hora ela olhou para o irmão Clóvis e disse assim, seu Clóvis, o pastor é atrapalhadinho mesmo, não é? E eu disse, Santinha, quer saber de uma coisa? Eu não sou atrapalhadinho, não. Eu sou muito atrapalhado. Eu estou aqui, olha, impressionado, encantado, Santinha, com o seu exemplo, com o seu testemunho. Enquanto você fala da sua história, eu fico pensando em mim, quantas vezes eu sou ingrato a Deus e quantas vezes eu dou um mau testemunho, por às vezes estar triste, estar revoltado, estar reclamando da vida. E eu fico vendo você aí com tantas limitações, tantos problemas, e ainda assim glorificando a Deus, com um sorriso nos lábios, com alegria no coração. Santinha, eu estou encantado com você. E eu disse para ela, eu vou sair daqui e nunca mais vou lhe esquecer, nunca mais vou esquecer a sua história. E quando eu estava saindo, ela me disse assim, pastor, fica tranquilo.
Um dia o Senhor vai poder não só cumprimentar segurando a minha mão. Um dia o Senhor vai me abraçar e eu vou lhe abraçar. Porque Deus já me disse que Ele vai me dar meus braços, minhas mãos, minhas pernas, meus pés. Fica tranquilo, pastor. A gente ainda vai se ver em outra circunstância. Nós nos encontraremos, ela disse, na cidade de Deus, no reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Acredite, é assim mesmo. Quando a luz de Deus brilha em nosso caminho, nós já não andamos mais nas trevas, porque agora nós temos a luz da vida, agora nós temos a luz de Deus. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, cada dia mais guie os seus passos na direção da vida, da luz, da liberdade. Que o Senhor cada dia mais guie os seus passos na direção de uma existência com sentido e com propósito. Porque quando nós conhecemos Cristo e andamos com Cristo, nós conhecemos a verdade nos liberta. E agora, como discípulos de Cristo, permanecendo na sua palavra, nós encontramos o sentido da nossa existência. Vamos ouvir Quarteto Arautos do Rei. Agora canta Jesus em Nós. Ouça bem essa música linda. Ouça esse chamado de Deus para que você viva na luz e seja uma luz também para os seus semelhantes. Vamos ouvir a música, depois nós oramos juntos. Nós somos peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. E seu amor, milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram. E a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz. Nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Em muito pouco tempo, vidas vêm e vão. Os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram. Precisam do exemplo do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminho
que a força que nos move vem da cruz, vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilha em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Bendita luz de Deus, luz que ilumina nossos caminhos e faz com que nós também sejamos luzes para os nossos semelhantes. Antes de orar, então, permita-me ler mais um texto da palavra. Está aqui em Provérbios, capítulo 4, verso 18. Está escrito: mas a vereda dos justos, ou o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Palavras abençoadas. O caminho dos justos, está escrito, é como a luz da aurora, como a luz de um novo dia, a luz de uma nova manhã. Os justos são aqueles que recebem Jesus como seu Salvador pessoal. E Jesus ilumina a vida deles. Eles são perdoados, eles são justificados pelo Senhor. O caminho dos justos é como a luz de uma nova manhã, de um novo dia. Está escrito que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando você recebe Jesus, então você está recebendo a libertação da culpa dos seus pecados. Você está tendo o que nós chamamos de justificação por meio da sua fé. E aí, quando você anda com Jesus no seu dia a dia, e essa é uma experiência de toda a nossa existência, o Senhor está nos libertando agora do domínio, da força do pecado. Isto a gente chama de santificação. Você está vivendo uma nova vida, vivendo em santidade. Deus nos livra da culpa do pecado no passado, Deus nos livra da força do pecado no presente. A experiência passada foi a justificação, a experiência presente é a santificação, mas ainda tem uma experiência futura. Um dia esse Deus que nos livrou da culpa e da força do pecado, Ele também há de nos livrar até mesmo da presença do pecado. E isto é o que nós chamamos de glorificação. Quando o texto bíblico diz que o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, o dia perfeito será o dia da glorificação. O dia perfeito será esse dia quando o Senhor virá em glória e majestade para buscar a sua igreja e nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Que Deus lhe abençoe. Que cada dia mais a luz de Deus possa estar sobre você, sobre a sua casa, a sua família, para que, como a luz de uma nova manhã, cada dia a luz de Deus brilhe mais sobre você, até o glorioso dia perfeito. Até o dia quando seremos chamados para a eternidade e então estaremos para sempre com o nosso maravilhoso Senhor, com o sol da justiça. Vamos orar juntos? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por tudo que Tu és, porque és luz, verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. E nós te louvamos, Pai, porque Tu tens iluminado a nossa vida e nos transformado. Eu te peço, Senhor, bênção sobre todos que estão orando comigo, para que verdadeiramente nós experimentemos a luz do Senhor. Oramos, Pai, no santo nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, fique na paz do Senhor e logo, logo no próximo programa nós estaremos juntos outra vez. Um abraço, tchau.